Olha, hoje a gente vai falar sobre um problema muito sério, que atinge muitas pessoas. Eu estou aqui com o doutor Edwirton Freitas, que é médico psiquiatra. Doutor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom. Antes a gente vai ver uma reportagem que fala sobre um medo que tem sido muito comum, o medo de enfrentar o trânsito, o medo de dirigir. Já existe um tratamento para isso, cursos que ensinam a pessoa a perder esse medo, mas aí quando o medo é em excesso, quando se torna um pânico, o que fazer? Vamos ver na reportagem de Aline Carvalho. A administradora Carolina Leite conta com riqueza de detalhes quais eram as sensações que tinha quando apenas pensava em dirigir. Eu sentia frio, a mão muito suada. Outra coisa assim, que eu sentia muito era assim, eu já antes de sair no carro, eu já imaginava que ia acontecer um acidente, que ia vir vários carros iam entrar no meio, assim, N coisas assim que poderia estar me acontecendo no meu. Nunca ficava querendo imaginar onde estacionar o carro. Então, quando vinha todos esses sentimentos, eu acabava desistindo. Já não ia mais. No caso da administradora, a aversão em conduzir surgiu por causa da pressão psicológica que ela sofria por parte do pai. De acordo com Carolina, o pai dela tinha ciúmes do carro da família e quando ela saía no veículo, sempre recebia uma série de recomendações. Com tanta pressão, um dia, ela, que já era habilitada, sofreu uma pequena colisão. Não se machucou, nem causou grandes danos ao carro, mas ficou traumatizada e passou cerca de 3 anos sem dirigir. Eu sempre dependia muito do meu pai ou de alguma pessoa para ir na faculdade, para trabalhar, para resolver alguma coisa, sempre dependia porque eu morava longe. Eu morava muito longe assim do centro da cidade. Mas não é só a pressão psicológica que pode levar ao medo de dirigir. Esta psicóloga explica que o pânico pode ser impulsionado por inúmeros fatores. O medo de subida, medo de buzinada, medo de criticada, de ser criticada, o medo de estar no fluxo, né, no horário de pico, o medo de bater, medo de atropelar. Quem tem medo só pensa no negativo. Ela também revela quando o medo deixa de ser comum e passa a ser uma fobia. Quando a pessoa é casada, ou o maridão, ou a mulher, os filhos, ficam criticando. Ah, você não vai nunca dirigir porque você é impaciente. Ah, você não vai dirigir porque você é nervosa. Atribuindo o negativo, né, para a recusa do dirigir. E isso faz com que a autoestima dela fique muito baixa. E ela começa a perceber muito mais a importância da crítica negativa do que positiva. E aí é onde o tratamento entra. Considerando que grande parte dos condutores sofre com o problema, muitas autoescolas estão apostando em instrutores especializados a ajudar quem tem medo do volante. E para superar o pânico, os alunos se submetem a aulas especiais e também a terapia. Tem tratamento e tem cura, né? A gente começa a ter a questão da terapia, do enfrentamento, da terapia que a gente faz, o acompanhamento, e isso vai desenvolvendo as possibilidades positivas, porque você está com a sua vida e a do outro em risco. Isto foi o que fez Carolina, que hoje dirige sem medo para qualquer lugar. E ainda orienta quem quer pegar a direção certa para fugir deste problema. Se você tem medo, acho que você deve buscar ajuda para um especialista, como eu busquei, ter força de vontade, porque não basta você ir ao acompanhamento de um psicólogo, não basta você... Se você não quiser, se não tiver aquela vontade interior, você não vai conseguir nada. Depois disso é só acelerar, mas com prudência, né? Sem fazer as coisas erradas. Lembrar sempre que a mente é que domina o corpo, né? E são 3 coisas diferentes, na verdade, a fobia, o medo e o pânico. Nós estamos aqui com o doutor Edwirton Freitas. Doutor, no caso aí da Carolina, ela tinha uma espécie de fobia, né? Ela tinha um medo específico. Exatamente. O que diferencia a fobia do pânico é justamente o fator ao qual ela está relacionada. Então, na fobia, a pessoa tem um medo exagerado, um medo inexplicável ou desproporcional relacionado a um objeto específico. No caso da entrevista, foi em relação a dirigir. Pode ser de um lugar fechado, de altura, de algum objeto. Existem inúmeras fobias. O pânico, por outro lado, ele não tem um objeto específico.
E é muito pior, né? É um medo bem maior. É um medo extremamente intenso, inesperado, súbito, um medo paralisante, cujo principal sintoma é realmente uma sensação de morte iminente. A pessoa tem a sensação de que está morrendo, que alguma coisa muito grave está para acontecer. A gente vai já falar mais já sobre o pânico, mas a Ana diz aqui que entra em pânico com medo de alma. Desde que o pai dela morreu, ela tem medo de alma. O medo é uma reação normal, né, do ser humano, é um sentimento normal. Todos nós temos e devemos ter medo, é o que nos permite reagir ante uma grave ameaça ou de um provável estresse. Então, o medo é um sentimento normal. O problema é quando ele se torna intenso ou paralisante e compromete a qualidade de vida da pessoa. O Antônio José do Mocambinho disse que tem medo de dentista. O que fazer para perder esse medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Na verdade, mesmo. Todo mundo tem medo de alguma coisa e depende das associações também que se fazem ao longo da vida. Muitas vezes a gente associa, por exemplo, trauma de infância, o dentista com algum ato doloroso, com algum sofrimento que ele passou durante um ato odontológico. E o que fazer para se livrar disso, doutor? Em geral, se for um medo realmente muito grave, muito intenso, psicoterapia pode ser bastante útil e, em alguns casos selecionados, terapia medicamentosa também. Aí o coração fica disparado, o fôlego fica curto, o braço fica formigando, tontura, náusea, boca seca, calor pelo corpo. Tudo isso pode ser o sintoma do medo em excesso, o que caracteriza a síndrome do pânico. Quem tem esse problema vive também o medo de ter uma crise a todo momento. E é como o doutor falou aqui, é um risco como se estivesse sofrendo um ataque cardíaco. E cerca de 2 a 3% da população brasileira apresenta essa versão crônica do problema. E as mulheres são mais propensas a ter esse problema. Por quê, doutor? De 3 ou 4 vezes mais casos são de mulheres. Estatisticamente, as mulheres são mais propensas a transtornos ansiosos em geral. Assim como o pânico, também a depressão é mais frequente em mulheres. Isso está relacionado à própria constituição hormonal, também a característica da formação social da mulher. O homem tem menos susceptibilidade a esses tipos de transtornos. Vamos falar especificamente, então, sobre a síndrome do pânico, doutor. O senhor me dizia que é muito frequente aqui em Teresina, né, nos consultórios. Na verdade, os transtornos ansiosos, em geral, são bastante frequentes. A gente trabalha em um serviço clínico. Nesse serviço, tem um serviço de emergência, de pronto atendimento. Foi feito um levantamento, mais de 60% das pessoas que dão entrada nesse serviço tem algum tipo de transtorno ansioso e o mais importante é o pânico. A pessoa chega lá achando que está infartando, está tendo um AVC, na verdade está tendo um ataque de pânico. São sintomas parecidos com esses que eu falei aqui? São sintomas bastante parecidos e essa sensação, esse sintoma subjetivo de que está para morrer. E como é o tratamento, doutor? Para o transtorno de pânico, a gente, além de encaminhar para o acompanhamento psicoterápico, a gente também lança mão de antidepressivos. Tem uma resposta muito boa, a pessoa consegue retomar suas atividades, sua qualidade de vida, e a gente evita um agravamento que seria já o medo de ter medo. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa, quando não se trata, isso passa para um segundo ponto, em que a simples ideia de ir para algum lugar onde ela, porventura, possa vir a ter uma crise, já passa a ser um desencadeante da crise. É o caso aqui da Cleide. Ela diz que sofre da síndrome do pânico há 1 ano. Ela toma os remédios, mas não se sente bem em aglomeração. Ela acha que pode sentir uma crise a qualquer momento. Isso aí já é um segundo estágio, é uma complicação, que é a agorafobia. Então, a pessoa já passa a ter medo de qualquer lugar do qual ela não possa sair rapidamente, do qual, se porventura ela vier a ter uma crise, ela não possa ser socorrida. Então, essas pessoas deixam de fazer viagens, deixam de ir para lugares... Deixam de viver socialmente. Show, banco, qualquer lugar que tenha muita gente, porque ela teme que se passar mal, se vier a ter uma crise, ela não vai conseguir sair dali e ser socorrida. Agora, lendo um pouco sobre isso, eu vi também que as pessoas têm um alto preconceito. Não procuram um médico psiquiatra porque não querem ser reconhecidos como pacientes psiquiátricos. E isso atrapalha muito o tratamento, né? É verdade. Existem estudos que colocam que de cada 10 pacientes que precisam de ajuda psiquiátrica, só 2 realmente chegam ao especialista. A grande maioria, no meio do caminho, ou desiste de procurar ajuda, ou procura ajuda de um outro especialista, do clínico, de um cardiologista, no gastroenterologista. Poucos conseguem chegar realmente ao especialista. E isso atrapalha muito porque você retarda o diagnóstico e retarda também o tratamento, quando não faz um tratamento inadequado. E a pergunta que não quer calar, a síndrome do pânico tem cura, doutor? Tem cura plena, com tratamento adequado.
um dos transtornos que a gente consegue dizer que há plena recuperação. Não é um problema psicológico, é uma doença, é um distúrbio químico. É um distúrbio relacionado à serotonina na substância negra do cérebro. E aí tem tanta gente com medo aqui. A Joana do Saci tem medo de gato. Pode ser uma fobia específica, se isso Ela for realmente vê um animal intenso. pequenininho, acha que vai pular em cima dela. Se for um medo paralisante que atrapalha a vida dela, pode ser pânico. A outra a Maria tem medo de verminose, minha gente, é cada medo. Existe um dicionário de fobias, né? Existe medo de palhaço, existe medo de palavras grandes, né? Medo de se expor em público. Então, qualquer evento humano pode ser passível de desencadear uma fobia. O Francisco diz que quando anda de moto se sente muito bem, mas quando entra no carro fica paralisado de medo. Provavelmente ele tem algum medo relacionado a lugares fechados. Muito bem, olha, são muitos. Cobra, tem gente que tem medo de cobra, diz que nem foto de cobra pode ver, que morre de medo. Aí vamos entrar no dicionário das fobias que a gente vai achar medo de muita coisa, medo né, de doutor? muita coisa. Importante é que o síndrome do pânico tem cura, o tratamento é feito com a ajuda de um médico psiquiatra e você se enquadra nesse perfil, você procura um médico, porque realmente não deve ser fácil conviver com esse problema, né, doutor? Exatamente. É importante ressaltar que, além do uso de medicação, também é importante atividades não médicas, né, como acompanhamento psicoterápico, exposição gradual ao fator estressor, ao fator que provoca medo, para a plena recuperação do paciente. Obrigada, doutor Edilton Freitas, que é médico psiquiatra, dando essas informações para a gente, ajudando você que está aí nos assistindo em todo o Piauí a tentar identificar esse problema, se for o caso, claro, procurar logo o tratamento. Olha, hoje o Hospital Getúlio Vargas